eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor Jesus, os profetas do Antigo Testamento, sempre recebendo a palavra do Senhor, e saía pregando com um propósito. A pregação sempre era um bem para aqueles que obedecessem. Porque sempre a palavra foi proferida para livrar pelos profetas, andando em caminhos errados, e os profetas se apresentavam e para não se machucarem, para não perder a batalha, sempre, a advertência de Deus foi sempre para o bem. E continua falando para o bem, para nossas almas. E nós lemos aqui a ordem do Senhor para Adão. Podia comer de todas, livremente. Mas da ciência do bem e do mal, dela não. Então o homem, ele total responsabilidade. Quando Deus pede isso, Deus não é injusto e não brinca com ninguém. Se ele falou isso, é porque o homem era capaz de obedecer. Ele não brincaria com isso, amém? Ele era capaz de obedecer. Mas nós sabemos o que aconteceu, não aconteceu isso. Já na queda, a Bíblia diz que apareceu outro ser, a serpente. No capítulo 3, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, foi na mulher. Agora aqui já aparece a mulher, amém? E é claro, depois ela foi punida, ela já sabia da ordem de Deus. Amém? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele não quer saber o que Deus falou. Não é nada disso, amém? E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, então tu percebe que ela já está conversando com o capeta, já está se deixando levar. Então ela já acrescenta aqui, porque no relato anterior não está escrito que Deus falou do meio do jardim. Não tem meio do jardim. Ele não falou isso. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Outro acréscimo, depois de estar conversando, dialogando com a serpente, já outro acréscimo aqui. Nós lemos que não foi isso. Tocar não aconteceu, Deus não falou isso. Amém? Nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Amém? Tu vê que há um processo. A serpente foi entrando, e depois ele mentiu. Não é verdade o que ele falou. Não vai morrer nada. É isso? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal.
Olha, o pó vai ser igual ao Criador, segundo a serpente. E vendo a mulher, depois de uma revelação dessa, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Todo esse processo, nós sabemos o que resultou isso aqui. Aí a gente vem para Romanos, a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Não aconteceu como a serpente falou, aconteceu como Deus falou, e vai ser sempre assim. Amém? É a verdade de Deus que vai prevalecer sempre. Satanás levou Eva a duvidar da palavra de Deus. E no final de tudo isso significa incredulidade. Deu ouvido a outra voz e não a do Senhor. Amém? Amém ou não amém? E com isso, eles se tornaram pessoas inocentes, andando nus, sem vergonha nenhuma. Mas a Bíblia diz que depois que ocorreu isso, Deus se apresentou de novo a eles e chamou a eles, como sempre fazia no jardim, e chamou a eles, a Bíblia diz que eles se esconderam. Se esconderam, e Deus pergunta, onde você está? Nós estamos aqui, escutamos a tua voz e nos escondemos. Estavam com vergonha. Por quê? Estamos nus, eles falaram. Ué, mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Aí Deus chega, por um acaso vocês fizeram o que eu falei para não fazer? Sim. Então agora aqueles seres inocentes, agora diante desse relato, se tornam culpados. Se tornam culpados e a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Aí Deus pega os dois e expulsa do jardim da presença dele. Expulsa da presença dele e bota o anjo com uma espada, guardando o jardim, guardando a árvore da vida, para eles não comer da árvore da vida e terem a vida eterna. Separou eles da vida eterna. Sai daqui. Aí a Bíblia diz no Novo Testamento que nós estávamos separados da vida de Deus, da vida eterna, por causa de Adão e Eva. Separados. E a Bíblia diz que ele botou um anjo e expulsou eles de lá. Não pode um culpado ficar na presença do Deus santo e justo. Não pode. Amém? Mas Deus onisciente tinha algo muito melhor para toda a humanidade. Chegou Jesus. Chegou Jesus. Amém? Chegou Jesus na história. Lá os sacrifícios não aperfeiçoou ninguém. Não aperfeiçoou ninguém. Mas há 2000 anos atrás, Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Aí a Bíblia diz que foi o quê? Um pecado, uma desobediência. E por um só pecado condenou toda a humanidade. Mas Jesus veio, a Bíblia diz que veio, imagine um pecado, todos fomos condenados. Agora, por meio de Jesus, só uma pessoa, quantos pecados cometeu? Ele perdoou, Cristo, todos os pecados de toda a humanidade, lá na cruz do Calvário, o justo pelos injustos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo significa, tira o pecado porque ele chega, esse amor imensurável, na cruz, pela fé nele, o culpado se torna inocente. E agora o inocente pode ter a amizade, ser filho do Deus Santo. E ele deu oportunidade de desfrutar da vida. Que vida? Eterna. Ele deu a oportunidade de nós desfrutarmos da vida eterna. Mas ele disse, e ele é bem claro, a Bíblia diz que
no julgamento dele, Pilatos disse: não vejo culpa nenhuma nele, pecado nenhum. Como é que eu vou condenar um justo, alguém santo? Não tem como. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio não chamar não veio para os justos, não veio. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, chamar os culpados, chamar para perdoar e transformar eles em inocentes. Amém? E nessa noite esse ser está aqui. Isso é tudo obra de Deus. Isso é tudo obra de Deus. Tudo obra do Senhor. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento para a salvação. Amém? A tristeza, segundo Deus, traz arrependimento para a salvação. E a Bíblia diz que o arrependimento, em Atos 17, 30, é um dever, é uma obrigação. Agora, nos últimos dias, ele chama todos ao arrependimento. O culpado ele quer transformar em inocente. Amém? Para poder desfrutar dessa vida. E quando o arrependimento significa a coisa mais linda que ocorre em uma alma, é quando ela sente dentro dela o perdão de Deus. O sentimento de culpa tira a nossa paz. O sentimento de culpa deixa a gente inquieto. O sentimento de culpa deixa a gente insatisfeito. Nós nunca estamos em paz por causa do sentimento de culpa, só que não dá para enxergar isso com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais dá. A inquietação revela incredulidade, a inquietação revela culpa, que está faltando alguma coisa. Isso é um sentimento de culpa. E a palavra, o propósito da palavra, quem gera o sentimento de culpa é Deus. Ele quer que aconteça isso. Ele quer, através da pregação do Evangelho, da santidade de Jesus, do amor dele, da pureza dele, ele, com a palavra dele, ele gera um sentimento de tristeza, de culpa em nós. É aqueles homens que Pedro começou a pregar e falar: vocês mataram o príncipe da vida, vocês acabaram de matar ele. Aquele que veio salvar, vocês mataram. E eles começaram a escutar a mensagem de Pedro, e quando terminou, a Bíblia diz que eles compungiram-se em seus corações, ficaram horrorizados como uma espada nos ossos, sentindo tristeza, e clamou para Pedro: irmãos, como nós vamos ser salvos? Como podemos nos salvar? Tem jeito para a gente? Tem. Amém? Quem ficou com o coração apertado, triste, apavorado, aflito, que não tinha mais jeito, Pedro e os apóstolos falaram: tem. Crê no Senhor Jesus, que o perdão chega e será salvo tu e a tua casa. Então tem jeito. Amém? Tem jeito. E o apóstolo Paulo falou: eu, o pior dos pecadores, eu era o pior, eu perseguia a igreja, eu respirava vingança, eu buscava, eu era o pior, mas ele me salvou. Amém? Para mostrar nas gerações futuras, nos séculos futuros, o amor dele, a misericórdia dele, que ele pode salvar qualquer um. Amém? Quem? Jesus. Mas ele diz que é um dever e ele requer que se arrependa. Ele quer. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender dos seus pecados. Amém? É o que ele pede na Bíblia. Ele veio chamar os justos ao arrependimento. Não veio chamar os justos, veio chamar os pecadores ao arrependimento. Nós sabemos o que é arrependimento? É mudança de mente. Ele não tem o culpado por inocente. Então o culpado nunca vai ter comunhão com esse Deus Santo. Agora, se tornar inocente, ele começa a andar junto.
protegendo, guardando, injetando a vida eterna dentro desses. Eu quero mais isso, irmão. Eu quero. Amém? E onde permanece entenda, onde permanece o pecado, ainda permanece a culpa. Porque ele não tem o culpado por inocente. Se nós estamos, o que é um pecador na presença do Senhor? Na presença. Quem não está na presença já sabe. Agora, já pensou eu fazendo parte do corpo de Cristo, sendo salvo por Jesus, tenho a presença do Santo Espírito, tenho a palavra salvadora dentro de mim, eu tenho aquele que disse para mim assim: Deus não te dá nada além daquilo que tu pode suportar. Quando vinha a tentação, como veio para Eva, quando veio para os apóstolos, junto com a tentação tem o escape. Tem o escape. Então quem crê em Jesus se tornou inocente, toma posse do escape, não vai cair em tentação. Porque ele garantiu quem? Jesus. Disse, ele está vendo eu ser tentado, mas ele está vendo e entra com providência para não deixar eu passar, deixar a tentação me dominar. Vem o escape. Amém? Eva veio o escape. Ela falou sabendo do que Deus tinha falado, que Adão falou, porque senão Deus não punia ela, ele só pune quem merece. Ela teve o escape. Primeiramente, quem que se apresentou? Alguém estranho, falando contrário à palavra do Deus Santo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou eles, o Deus que deu vida a eles, que deu respiração para eles, falou com eles. Agora ela escuta outra voz, ela poderia. Eu vou me voltar para o Deus que me criou. Eu vou para perto do meu marido que me instruiu o que eu devo fazer. Eu não quero essa voz que falou contrária à voz do meu Criador. Eu não quero essa voz que falou contrária à voz do meu Salvador. Então ela foi culpada e teve a sentença que merecia. Ela sabia. Eu também sei. Eu sei o que eu devo falar. Eu sei o que eu devo decidir hoje. Eu sei como eu tenho que me comportar. E sabe quem me ensinou? O meu Salvador, o meu Criador, o meu sustentador, quem me deu a vida eterna, quem morreu por mim, quem ressuscitou por mim, quem viu que eu estava morto me deu vida. Então eu conheço a voz dele, e ele deixou bem claro: as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Ouve a minha voz. Quando não é a voz dele, eu não sigo. Eu não quero a voz mais de ninguém, eu quero a dele. E ele um dia falou para mim: mas tu tem que se arrepender da tua velha natureza, tu tem que se arrepender do teu estilo de vida, tu tem que se arrepender de estar fazendo a tua vontade, tu tem que se arrepender de nunca ter me glorificado, tu tem que se arrepender porque eu sou o teu sustentador, criador, te mantive de pé até agora. Tu tem que se arrepender por todo de ombro que tu deu para mim, por todas as vezes que tu virou as costas para mim, pelo teu estilo de vida egoísta, mentiroso, palavrento, horrível, caluniador. Tu tem que se arrepender. Ele que disse. Se ele que disse, não quero saber mais de outra voz. Ele falou que eu preciso me arrepender. Ele falou: se tu se sente culpado, eu falei: sim, se arrepende. Tu me traiu tua vida toda. E hoje, irmão, nessa noite, o que o Senhor tem revelado para você, você está fazendo como Ele pediu? Você está fazendo como Ele tem pedido?
Você está vivendo como Ele te pediu e a vida que Ele disse que te deu, tu está vivendo essa vida que Ele já te deu? Se você a resposta é não, tu é culpado. E Ele não tem o culpado por inocente. Jesus, várias vezes na palavra, sabe o que Ele falou? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem algo a mais nessa noite para mim e para você. Eu não quero que você só saiba que Ele disse isso. Eu não quero que você, a gente, só venha saber que, só concordar com isso, que é verdade que Ele disse isso. Mas quem está falando é um ser vivo. Quem está falando é o sustentador do universo. E falou que quando Ele fala isso é para tu ter uma experiência sobre-humana com Ele. Quem está te chamando, Ele fala, vinde a mim. Jesus está aqui e enxerga Ele com os olhos da fé. Venha. Ele que está chamando. O Deus vivo chama assim a Jesus. Venha a mim. Ele está falando isso porque tem muitos aqui que ainda não foram. Não foram. Venha arrependido. Vai receber o perdão. Venha para tu sentir o refrigério na tua alma. Ele chama. No último dia da festa, ele disse assim, ó, quem tem sede, que venha a mim. Olha, quem tem sede de justiça, quem está com a alma seca, precisando de ajuda, quem está inquieto, quem sente a culpa do pecado, quem está frágil e fraco, o pecado matando, o orgulho nojento reinando, quem está seco, que quebrou Eva foi o orgulho, quer ser Deus, quer ser Deus. Aí o Deus desceu e falou, vinde a mim, vós tem que estar cansado e sobrecarregado, venha, tem que estar morto como Lázaro para vir também. Inocente, como criança, e ele chamou, não é só saber, que eu sei que, ele falou, está no livro de Mateus, vinde a mim, não, quando tu vem mesmo, tu experimenta, que ele falou, vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, que ele fala, o que fala, vem a mim, diz, que eu vos aliviarei, ele fala isso, ele vem porque eu vos aliviarei, então ele faz isso, quem vem como ele quer, sente o alívio na alma do perdão e nunca mais sente o sentimento de culpa quando escuta a palavra dele. Porque ele que falou, vinde a mim, não tem como separar Jesus da palavra dele. Não tem como. Não tem como separar Deus de Jesus, separar Jesus do Espírito. Eles trabalham juntos, é a mesma essência. Então, quem falou, vinde a mim, disse, venha que eu faço, eu alivio, eu dou refrigério, amém? E ele está aqui, chamando, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, ele diz assim, quem não conhece esse texto, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não é saber que nele crê, não é saber, se crê, não, ele chama, para que todo é algo que ocorre em uma alma, é real, aquele que nele crê, está entendendo a afirmativa, tenha a vida eterna, quem crê em Jesus, vai a ele, tem a vida eterna. Então Jesus está chamando assim, vinde a mim, porque é Deus operando em Cristo Jesus para a gente se arrepender dos nossos pecados, para a gente se arrepender da velha criatura, tomar nojo, eles sentiram nojo
do que eles fizeram com Jesus. Aí a salvação chegou para eles. Tu tem que tomar nojo do teu estilo de vida anterior. Aí tu vai acontecer o quê? Vai ser revelado que tu está amando Jesus mesmo. E Ele quer fazer isso. Se você não vive o que Cristo... Porque pecar, sabe o que é? É simplesmente eu fazer o contrário da palavra dEle. Ele me pede para pregar, eu tenho medo e não prego. Estou pecando. Ele diz que colocou o amor dele no meu coração, mas eu não revelo esse amor. Estou no engano, estou pecando, culpado. E ele não tem o culpado por inocente. Está chegando o dia do juízo. Então, para que ele está falando isso? Porque ele quer tornar todos nós aqui inocentes. Na volta dele, nós estarmos em paz. Consciência tranquila. Não existe, Senhor, nos perdoe, que eu ainda não estou fazendo o que o Senhor me pediu. Quem disse que ele tem o culpado por inocente? Se eu não estou fazendo o que ele pediu, é porque eu não fui a ele da maneira que ele quer. Não houve um arrependimento, não houve uma reconversão genuína. Porque onde ocorre a conversão genuína, Senhor, eu te louvo por estar vivendo a tua palavra, pelo Senhor ter me dado esse poder para viver o que o Senhor quer. Louvado seja o teu nome. É um crescimento sim, mas você já está fazendo. Amém, irmão? Ele não tem o culpado por inocente e pede que se arrependa. E o culpado em Cristo Jesus, a Bíblia diz que o culpado perdido se torna santo, irrepreensível. E a Bíblia diz que o povo que vai subir para ele, Colossenses capítulo 21. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. Agora, contudo, agora, pode ser agora, né, amém? Agora, mas agora, ó, quanto? Que hora? 8 horas, vai dar 8h30. Agora, contudo, louvado seja Deus, que Ele é poderoso para fazer isso, quando? Agora. E Ele está pregando como? Quando? Quem está falando? E a Bíblia diz em Hebreus que a salvação é quando? Hoje. Amém? Louvado, ele não precisa uns 70 dias para salvar alguém, basta escutar um dia. Aquele ladrão, pelo que eu vi lá, ele soube de Jesus quando estava preso, alguém ficou falando lá de Jesus, depois ele lá na cruz, ele viu Jesus do lado dele, trocou uma ideia ali e subiu morar com Jesus. Se deu bem o ladrão. Ei, ladrão, glória a Deus. Amém? Ele é poderoso, que o criminoso estava ali por causa do crime que cometeu, conversou com ele ali, se tornou inocente, sem culpa, subiu. Que espetacular isso. Amém? Isso é espetacular, o culpado na cruz, que ele mesmo falou, nós merecemos estar aqui, ele não. E começa a falar, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino, na glória, lembra-te. Então ele falou que ele era culpado, ele merecia estar ali, culpado, merecia morrer daquele jeito. Ele fala com Jesus, lembra-te de mim, eu sei que o Senhor não vai ficar no túmulo, sei que o Senhor vai ressuscitar, sei que o Senhor vai para a destra do Pai, vai ficar lá, lembra de mim. Acabou. Saiu da alma, das entranhas daquele homem, essa verdade. Jesus olha, aquele que esquadrinha o teu coração e o meu, olhou para dentro daquele homem, aquelas palavras saindo, e a verdade está no íntimo dele. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Hoje mesmo. Glórias a Deus. Inimigo no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Onde? No corpo da sua carne, pela morte, para o propósito. Perante ele, está chegando esse dia. Amém? Perante ele, nós também estamos agora perante quem, irmão? Vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se
na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se não permanecer, vai ser culpado. Mas os que são inocentes vão ficar firmes na fé, inabaláveis, e que seja essa a realidade de nossas vidas. E o Senhor, isso aqui é o espelho da nossa alma. Não estou andando como o meu Senhor quer, culpado. Não almejo, no desejo essa palavra ardentemente como Ele manda. Não me preocupe em deixar todo o engano, o acúmulo de malícia, não estou nem aí. Não busco a santificação como Ele pede. Quem tem esperança purifica-se a si mesmo. No meu dia todo eu vivo como insensato, andando, fazendo a minha vontade, não estou nem aí para saber a vontade do Senhor para determinados assuntos, culpado. Mas essa noite Ele marcou aqui com a gente. Ele marcou. E não está diante de homem, nós estamos diante do Senhor. Arrependimento, mudança de mente e começar a viver essa palavra abençoada e que haja um temor, uma preocupação na alma em agradar o Salvador. Amém? Porque em Cristo Jesus, antes sai daqui e não entra para não comer a árvore da vida eterna. Jesus desce, quem se alimentar de mim viverá por mim. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A vida eterna desceu para a gente se alimentar dele, viver a eternidade aqui e já se apresentar perante ele, em paz, inculpáveis, culpa nenhuma. É o que vai acontecer com os verdadeiros cristãos. Mas antes, aqui, desfrutar do refrigério na alma. A paz que excede todo o entendimento tomando conta da alma. A alegria sobre-humana na alma. Desfrutando da vontade boa, perfeita e agradável. Que seja essa a realidade em nome de Jesus. E o Senhor está aqui e chama os culpados ao arrependimento. Chama para dar o perdão e o refrigério da alma entrar o refrigério entrar e tomar conta da alma. Lança fora todo medo, faz um reboliço, tira toda a imundície. Em nome do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé.